Olá pessoal, tudo bem? Na vídeo de hoje iremos tratar, continuando o tema inferência estatística, teste de hipóteses. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é uma hipótese estatística? Conforme a tela aqui, nós temos que é uma afirmação sobre uma população. Por exemplo, nós podemos ter uma afirmação que nós iremos testar do tipo X tem distribuição normal. Nós vamos testar se tem ou se não tem. Se a média, a esperança dessa variável X, ela tem uma média 100. Nós vamos testar se isso é verdade ou se isso não é verdade. Se nós vamos aceitar isso ou se nós vamos não aceitar isso. Temos um exemplo aqui. Suponha que uma empresa produza vigotas pré-moldadas de concreto de comprimento X. E aí tem ali o desvio padrão, de acordo com o padrão de produção da empresa. X tem distribuição normal, com média 120 centímetros e desvio padrão meio centímetro. Então nós temos as informações para nós acompanharmos. Um cliente dessa empresa formula uma reclamação alegando que as vigotas estão sendo produzidas com comprimento menor, ou seja, 120 é a média que o fabricante coloca com desvio padrão de meio, ou seja, pode variar para mais ou para menos, tem esse desvio. Porém, o cliente ele reclama, falando que contra a hipótese do fabricante, que nós veremos isso daqui, que isso é chamado de hipótese nula, que é a hipótese do fabricante, no caso aqui, é a hipótese que vai ser testada contra a hipótese alternativa, que é a hipótese do cliente. Então nós temos duas informações, hipótese nula, a hipótese que nós vamos testar para ver se aquilo a determinado nível de significância, nós vamos aprofundar mais, se aquilo é verdadeiro, se isso pode ser sustentado, que 120 é o tamanho. E a hipótese do cliente é qualquer valor, não especificou, mas é qualquer valor, mas não é 120, menor do que 120. Antes de adentrar, eu queria adiantar para vocês que nós temos tipos de testes. Por exemplo, nós vamos fazer, nesse exemplo aqui, um tipo de teste chamado unilateral. Nós temos 120, que é a média do fabricante. Isso é chamado de hipótese nula. E tem a distribuição normal, que vem ali, o 120 está no meio. Você conhece a distribuição, é dessa maneira. 120 está ali. O desvio padrão, o que vai desviar para mais ou para menos, essa é a hipótese nula, no caso 120. A hipótese do cliente, ele coloca que não é 120, ele coloca que é menor do que 120. Ele está falando, não, isso é menor do que 120. Não, 120 não é a média, ele propõe uma outra média. Ele pode ter até encontrado um outro valor, 117, 116, 115, 100, 90, qualquer outro número. Mas a hipótese que nós vamos testar, que é chamada de hipótese alternativa, é de que não é 120. Então, a hipótese nula, 120, a hipótese alternativa é menor que 120. Isso me dá o que nós chamamos de teste do tipo unilateral, porque nós vamos testar apenas que é menor do que 120. Nós temos uma quantidade de testes, de números que estão compreendidos dentro disso. Agora, se eu falar é diferente de 120, é um teste do tipo bilateral. E isso o que significa? Que pode ser maior ou menor do que 120. E nós vamos ver que isso tem uma implicação muito interessante na hora de nós fazermos o cálculo. Porque tem a probabilidade do erro estar, no caso, no teste unilateral, apenas de um lado menor ou do lado maior. E quando o teste é bilateral, nós temos que dividir o que nós vamos ver que é o nível de significância, que é a probabilidade de erro. Nós temos que dividir ele em dois para que seja uma parte aqui e uma parte do outro lado. Dando sequência, a reclamação do cliente, então, ela será atendida se essa média for menor que 120 menos uma constante. A região crítica, nós temos aqui o 120, que é o valor que nós afirmamos, tem a distribuição normal que vem aqui, e o cliente fala que esse valor, ele reclama que não é 120, é algum valor
menor do que 120. Nós vamos definir uma região crítica porque aqui nós temos a distribuição normal. Aqui na cauda esquerda aqui da distribuição, nós vamos definir o que chama de região crítica, porque nós vamos ter distribuições sobrepostas. E esse lugar aqui ele pode estar de encontro, por exemplo, com alguma outra distribuição. E dado o nível de significância, nós podemos ver que se o número que nós testarmos cair dentro dessa região crítica, ou seja, nós vamos definir, vamos supor que o limite da região crítica que for, nós fizemos o teste, calculamos, vemos que no limite 117 nós recusamos, nós aceitamos, né, ou não rejeitamos a hipótese nula. Né? Vamos acostumando com esse termo, a gente não que aceita, nós apenas não rejeitamos. Né? Tem a hipótese nula, que é 120, a média. O cliente reclama, fala que é menor. Nós vamos fazer um teste com dados e informações. Temos o nível de significância, temos informações relevantes para poder tratar isso. E nós falamos, não, se o valor for menor que 117, que vamos colocar aqui que 117 for o limite aqui, e aqui para baixo de 117 for a região crítica, se o cliente fez a média dele e encontrou 116, aí você rejeita a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, que é a hipótese do cliente, aquilo que ele está apresentando. Agora, se cair 117,1 ou até no limite 117, você fala, não, está dentro da minha margem de segurança, não caiu na região crítica e você não rejeita a hipótese nula. Nós vamos amadurecendo isso aí. Então, a hipótese nula e a hipótese alternativa, conforme já adiantei. O procedimento que leva a tomar uma decisão com respeito à média chama-se teste de hipótese, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Nós temos dois tipos de erro a serem tratados, né, na nossa aula de hoje. Primeiro erro, nós temos a seguinte situação. Né? Imagine que o cliente ele tem razão e você não dá razão para ele. Ele de fato ele tinha razão e você não deu razão para ele, porque o seu teste teve algum erro, não foi bem calculado, o nível de significância não foi bem escolhido. Então, qual que seria esse tipo de erro? Né? Nós podemos ver aqui que quando H0 aqui é falsa, por exemplo, né? Ou seja, você está errado e o cliente está certo, e você não rejeita a hipótese nula, ou seja, o cliente fala que é menor do que 120 e realmente é menor do que 120 e você cometeu o erro do tipo de não rejeitar H0, ou seja, a sua própria convicção ali que você determina. Esse é o chamado erro tipo 2. E o erro tipo 1, ele é aquele erro que você rejeita a H0 e H0 é verdadeira. Esse tipo de erro ele é um erro mais importante, né? Se tem isso, né? Ele é o erro perigoso, né? Porque, por exemplo, você vai rejeitar a sua hipótese quando você de fato tem razão. Isso calculando em saúde, imagina, por exemplo, você submeter o erro tipo 2, você submeter uma pessoa a um tratamento que ela não necessita. Esse seria um tipo de erro, dados os testes, um tipo de erro 2, ou seja, a pessoa, né, vai tratar à toa. Agora, você rejeitar a hipótese nula, falar que o cara não está doente, né, no caso da nossa hipótese nula, é que ele não está doente, e de fato ele está doente quando H0 é verdadeiro, aí você comete um erro, digamos aí, fatal. Então, o erro tipo 1, ele é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. O erro tipo 2, que é complementar do erro tipo 1, nós veremos isso, ele é de você não rejeitar quando ela é falsa. As outras decisões, quando você rejeita e ela é falsa, e quando você não rejeita e ela é correta, são ações acertadas, que é o que nós buscamos ter aí. Então aqui o erro tipo 1 ele é representado pela letra alfa. O erro tipo 2, ele é representado pela letra grega aí, letra beta, que nós vamos calcular em termos de
probabilidade. Dando sequência, aqui nós temos o caso da média. Vamos supor que a média for 120. Aqui o cliente encontrou a média 117, por exemplo. Nós vemos aqui que há uma sobreposição dessas duas distribuições, ou seja, e essa área ela pode pertencer tanto a essa distribuição quanto a essa. Por isso que nós colocamos, é uma zona de sombreamento, que nós chamamos aqui de região crítica, que é a região que nós devemos estudar, definir, na verdade, essa região crítica. E se o valor cai na região crítica, então realmente o resultado é crítico, nós temos que rejeitar o H0. E o erro tipo A, o tipo 1, alfa, ou beta, o tipo 2, nós vemos que eles são complementares, porque à medida que aumento a probabilidade do erro tipo 1, eu estou diminuindo o 2 e vice-versa. Quando eu estou diminuindo a probabilidade do erro tipo 1, eu estou aumentando a chance do erro tipo 2 acontecer, dadas as informações. Agora vamos resolver alguns exercícios aqui, primeiro alguns de conceito e depois nós já vamos para a parte de cálculo, que eu já até fiz calculadinho, mas apenas uma explicação. Primeira parte é identificar hipóteses nulas e hipóteses alternativas. Por exemplo, a companhia de transporte afirma que em média o intervalo sucessivo do ônibus de espera é de 15 minutos. Uma associação fala que é muito importante e pretende testar essa afirmação da companhia. Então, qual hipótese que nós estamos testando? A primeira, a hipótese nula, que é a hipótese, digamos assim, que até então, salvo o contrário, ela é verdadeira, é que 15 minutos, que é o que a empresa está formulando. Então, 15 minutos é a hipótese nula. A hipótese alternativa, nesse caso, é de o ônibus atrasar ou adiantar. E isso quer dizer que é uma hipótese alternativa. Ela é a nossa hipótese alternativa, que é diferente. Qual que é a nossa hipótese alternativa? O que eu proponho como alternativa a esse valor? Eu falo, não é 15, é diferente de 15. Ou é menos ou é mais. É inclusive um teste do tipo bilateral. Amortecedores, letra B. Amortecedores de automóveis circulam em cidades, duram em média 30 mil quilômetros. E segundo essa informação de algumas oficinas que foram dadas. Então, nós já identificamos ali a hipótese nula, que é 30 mil quilômetros. Um proprietário de automóvel deseja testar essa afirmação. O que ele vai dizer? Pode ser mais, pode ser menos. É outro tipo de teste bilateral. A hipótese alternativa, diferente de 30 mil. A hipótese nula, 30 mil. O veterinário conseguiu um ganho médio diário de 3 litros de leite por vaca. Nós estamos testando média, então aqui já encontramos a nossa hipótese alternativa, a hipótese nula. 3 litros de leite por vaca. Um pecuarista acredita que o ganho não é tão grande assim. Já deixou uma dica importante. Se não é tão grande assim, a proposta dele, a hipótese alternativa é de que é menor do que 3 litros. Isso quer dizer que nós vamos testar apenas o lado menor da distribuição, apenas aquela rabetazinha lá da distribuição, que é aquela parte lá que está menos, está lá no finalzinho da distribuição. Nós vamos testar, incluir, descobrir a região crítica para ver se o valor vai cair ali dentro ou não, se nós vamos rejeitar ou não. Então é menos, nesse caso aqui é menos. Tem outro último exemplo aqui, na verdade são vários exemplos. Por exemplo, garrafas de cerveja deveriam conter 600 ml. A hipótese alternativa. Órgãos de fiscalização permitem e entendem que esse número como uma média. Qual critério nós podemos utilizar? Qual critério a fiscalização vai usar? Ela vai usar um teste de hipótese. Vai colocar lá a hipótese nula como 600 ml e a hipótese alternativa vai colocar como menor do que 600, porque nesse caso passar não é problema. Um fabricante, a 3 e a 5, para nós fecharmos essa sessão aqui, a 3 e a 5 fala, um fabricante afirma que a sua vacina previne 80%. Nós temos aqui a mesma ideia, a média que nesse caso ela é uma média de proporção. E caso você precise encontrar, uma dica, caso você precise encontrar a variância de uma proporção,
é a proporção que multiplica 1 menos a proporção. Por exemplo, 80% é a média. Na hora de você calcular, nós vamos precisar da variância, tirar a raiz, que é o desvio padrão. Lembrando que, revisando, né, desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Se você tem um número que é variância, você, para achar o desvio padrão, você precisa tirar a raiz. E para chegar a desvio padrão para a variância, você eleva ao quadrado. Né? Nós vamos reforçar isso nos exercícios. Né? E só aproveitando o gancho aqui, a deixa, o ensejo que foi dado, né? 80% seria então a variância disso, porque o exercício às vezes não te dá, mas você calcula a variância disso, né? P, no caso 80%, 0,8, que multiplica 1 menos P, que vai dar 0,2, vai dar 0,16, é a variância de 80%. Ok? Um grupo de médicos desconfia que a vacina não é tão eficiente assim. Hipótese nula, 80%. Alternativa, menos que 80%. E para decidir sobre um vício de uma moeda, são feitos 100 lançamentos e o número de caras e coroas é contado. Né? Se o equilíbrio, a moeda é dada como equilibrada, se der entre 45 e 50 caras. Né? Caso contrário, a moeda é considerada viciada. Então, nós temos aí um intervalo entre 45 e 50 é aceitável. Né? Você não rejeita, né? não é aceita, você não rejeita a hipótese nula. Você mantém ela como que ela está. E caso der um valor diferente disso, aí a hipótese alternativa é qualquer valor que difere desse intervalo entre 45 e 50 para caras. Agora nós temos também a parte mais numérica da questão. Nós temos aqui uma variável aleatória, tem distribuição normal. Nós vamos ter que gravar todas essas informações que elas são importantes para o nosso estudo. No próximo slide aqui eu já tenho elas gravadas aqui. Então nós temos distribuição normal, desvio padrão 12, desvio padrão igual a 12. Estamos testando se a média é 20. Então desvio padrão 12, média 20. Essa 20 é a hipótese nula. Coletamos uma amostra de 100 valores. O nosso N será 100 dessa variável, obtendo uma média amostral de 17,40. Então, a nossa hipótese alternativa que nós vamos testar é esse 17,4. Primeiro, formule as hipóteses. Já formulamos. Hipótese alternativa, 17,4. Hipótese nula, 20. E obtenha a região crítica de acordo com os níveis de significância. Nível de significância, memorize isso, meu caro, é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Então vamos trabalhar com 1, 2, 4, 6 e 8%. Nós temos aqui, deixa eu ver isso, beleza, dei um zoom aqui bacana para nós, opa, nem tanto. Seção 8.2, nós temos aqui então a média, que é 20, né, nós vamos colocar aqui. 12 eu pus ao quadrado porque aqui dentro representa a variância dividido por n, que é um caso amostral. A hipótese alternativa nesse caso que é diferente de 20, e a hipótese nula que é o próprio 20. Aí nós fazemos um teste qualquer e encontramos o valor 17,4, ou seja, é diferente de 20, então vamos testar. Com um N 100, nós temos aqui o nível de significância 1% para a gente trabalhar primeiramente. A 1% de significância, nós vamos concluir então, já que o teste ele é do tipo bilateral, como que nós vamos calcular isso? Nós vamos calcular a probabilidade, né? Temos a região crítica, deixa eu ver se eu coloquei aqui a região crítica. A região crítica dentro da distribuição normal, nós temos lá a distribuição normal. Nós temos 20 no meio. Nós vamos dividir o nível de significância por 2. Então aqui é 1%, então vai ser 0,5% para lá e 0,5% para cá. E nós vamos fazer a seguinte fórmula, usar a seguinte fórmula. A fórmula para achar a região crítica, o x crítico, que vai ser o limite
distribuição, a média no meio, ou seja, aquele limite para mais ou aquele limite para menos, né? Ou seja, o que passar disso é região crítica, o que não passar disso está dentro, a gente não rejeita a hipótese nula. Nós vamos calcular 20, que é a média, mais ou menos, porque mais o que vai passar, qual que é a tolerância de passagem, qual que é o menos, qual que é a tolerância de diminuição, o que passar disso é região crítica. Nós temos aqui um x crítico, eu já vou mostrar ele, e a fórmula, eu não coloquei ela aqui, mas a fórmula é desvio padrão sobre raiz de n. Raiz de n é 100, então eu já coloquei 12 por 10 aqui. Fazendo essas contas, agora eu vou explicar como que eu encontrei isso daqui. Primeiro, teste é bilateral, nós vamos dividir isso por 2. Isso aqui vai ser 0,005. Aí nós vamos lá na tabela normal e vamos encontrar, se você tem a tabela completa, se você não tem a tabela completa, se você tem a tabela do tipo acumulada, você vai ser 1 menos 0,005, que vai dar 9,995. Mesmo, vamos encontrar aqui 2,5799, aqui deu 5,1. Deixa eu ver o limite aqui do número aqui, o 7. O valor que eu encontrei 2,57. Aqui foi o valor que mais aproximou, né? Poderia ser também o 58 também, né? Questões de arredondamento, né? Vamos arredondar aqui. 1 menos esse valor dá isso na tabela do tipo acumulada. Mas se você tem, igual eu tenho aqui a tabela completa, né, a tabela que tem a parte negativa, né, se o Chrome aqui quiser mostrar ela, né, com toda boa vontade, a parte da tabela, essa aqui é só um lado da distribuição, mas se você quiser ver também o outro lado da distribuição, o que você faz? Você já vai direto aqui na probabilidade, que é o oposto, é o espelho, né, que é o 0,005, que você vai ver que vai dar exatamente também o número que eu achei, que é 2,50 e aqui está o rumo no 7, 987. Aqui o 7 aqui, né, que dá exatamente a probabilidade. Você pega esse valor que você encontrou, que é a probabilidade do Z, nós estamos padronizando pela tabela Z, coloca aqui, efetua os cálculos, você vai encontrar 16,92 ou, no caso, 20 menos esse resultado 16,92, ou no caso 23,08, que é o valor a maior. A região crítica que nós iremos escrever, então, vai ser x pertence a E, então o que x, a região crítica, ou é menor do que 16,92 ou maior do que 23,08. Agora, o que eu faço? O valor encontrado foi 17,4. Então nós temos ali a distribuição normal, temos 20, temos o limite de baixo 16,92 e o limite de cima 23,08. O que diminuir ou passar disso vai ser chamado de região crítica e a gente vai rejeitar a hipótese nula. O valor que nós encontramos foi 17,4. 17,4 não está na região crítica, porque a região crítica são valores menores do que 16,92. 17,4 está maior, então está dentro do intervalo ainda de tolerância, está dentro ainda vamos dizer assim, do intervalo, digamos assim, de que eu posso confiar, né? Então eu não rejeito hipótese nula, porque o valor ainda está dentro a esse nível de significância. Nós vamos vendo que à medida que nós vamos aumentando o nível de significância, esse número aqui, Z, vai diminuindo, e ele vai diminuindo, esse resultado todo vai diminuindo, e os valores ali em torno, né, essa diferença em torno da média 20, vai cada vez mais estreitando. Então a região crítica vai ficando maior, né, devido ao nível de significância maior. Aqui tem aqui os cálculos que eu fiz para 2, 4, 6 e 8%. Né? Nós vemos aqui que em 2%, né, lá o Z está diminuindo, conforme eu disse. Você vai aumentando o nível de significância e o Z vai diminuindo, o número que se encontra lá.
lembrando que todos os números aqui encontrados na tabela Z são divididos por 2. Por que são divididos por 2? Porque eles é um teste do tipo bilateral. Né? Então vamos ver se eu estou... Opa, beleza, certinho. Deixa eu só organizar aqui. Ótimo. Então, o teste do tipo bilateral está feito aqui. Nós vemos que nesse caso aqui, eu ainda não rejeito a hipótese nula, porque o que eu encontrei foi 17,4. 17,4 ainda é maior do que 17,2. E com isso, eu não rejeito. Agora, aqui, 17,4 já está na região crítica. Muito mais ainda aqui nesses 3 últimos casos, eu rejeito. O exercício 4, que nós temos ele aqui, nós finalizarmos, ele fala sobre o consumo médio. Então nós temos a média, que obviamente é a hipótese nula, e nós vamos ver uma hipótese alternativa. A hipótese alternativa, nesse caso aqui, nós vamos vendo, conforme aqui o exercício, é que é diferente de 15. E aí, fazendo uma média, o pessoal aqui que está questionando achou 14. Nós vamos testar o 14 para ver se o 14 está beleza. Ao nível de significância de 6%, com 25 veículos e com uma variância igual a 9, ou que é a mesma coisa que um desvio padrão igual a 3. Nós vamos calcular o nível de significância, né? Testar o nível de significância, e vamos também calcular a probabilidade do erro tipo 2. Aí a gente fecha a nossa aula. Então, o que nós temos aqui? Nós temos as informações, a hipótese alternativa, que é menor do que 15, a hipótese nula, que é exatamente igual a 15. O nível de significância, nesse caso, nós não dividimos por 2, porque o teste é unilateral, nós vamos testar só valores menores. Encontramos, então, uma média amostral igual a 14. Como que se calcula isso? Nós vamos colocar a região crítica, que a fórmula é média menos x crítico, que você vai encontrar isso aqui na tabela Z, que multiplica raiz de desvio, variância nesse caso, por isso eu puxo a raiz até para cima, sobre 25, que é o N. Esse valor aqui é a mesma coisa que 3/5, a mesma coisa que 0,6. Esse 1,55, se você pegar esse valor e procurar na tabela Z normal, você vai encontrar esse menos 1,55. E se você não tiver a tabela normal do tipo aquela completa, que pega até a parte negativa, você vai fazer 1 menos 0,06, que vai dar 0,94. Você vai encontrar lá na tabela o valor exatamente igual a esse. A diferença é que a distribuição é normal, ela é simétrica dos dois lados. Então você encontra o valor aqui, ou por dedução o espelhado do lado de cá. Fazendo as contas, nós encontramos o nível de significância, né, a esse nível de significância. A região crítica, ela deu no limitinho ali, ela deu 14,7 contra 14 que nós encontramos. Então, nesse caso, 14 é menor, nós então rejeitaríamos aqui a hipótese nula. Nós rejeitaríamos. O erro do tipo B, ele é um erro um pouco mais complexo, mas ele é em função do erro tipo A, né? E o que quer dizer isso daí? O erro tipo B, nós colocamos aqui, a probabilidade de cometer esse erro dado determinada média. Mas para não entrar muito em fórmulas, muitas questões, eu já tenho uma maneira mais prática de você calcular o erro tipo B. Você vai colocar a probabilidade de Z ser maior que, aí no denominador aqui você vai colocar esse mesmo arranjo, que é raiz de variância sobre N, que é o 3/5, que é o 0,60. Eu estou falando assim de uma maneira mais rápida, porque isso é só uma breve revisão para você que vai estar fazendo prova agora, está em cima da hora. E aqui, para poder calcular esse diferencial de cima, nós usamos a média, o valor da média, a diferença da média, menos o limite que nós encontramos lá da região crítica.
Se você fizer esses valores, você vai encontrar que P, a probabilidade de Z, se é maior que menos 0,12. Aí você inverte esse menos 0,12, né, e tira 1 dele para poder encontrar o complementar disso. Você vai encontrar exatamente 45,22% de chance. Ok, pessoal? Esse foi um breve resumo que eu fiz a pedido de alguns colegas, né, alguns amigos, algumas pessoas aí do canal, né? Espero que eu tenha contribuído para você, né? Você que vai fazer uma prova aí, vai resolver questões. Uma boa sorte, né? E nos encontramos aí nos próximos vídeos. Valeu, galera!